Você aí conhece picolé mineiro? É o famoso torresmo de boteco que você segura e manda pra dentro, meu amigo e minha amiga. Ó, se liga só no barulhinho. Eu ensino você pururucar essa pelinha de duas formas diferentes. Então fique ligadinho nessa receita, não tira o olho da telinha que eu tenho certeza que você aí vai adorar. Então antes de eu ir pra receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo pra receita. Para começar essa receita, antes de tudo, você vai ter que pedir o seu açougueiro para poder arrumar para você uma bela pela, oh misericórdia, uma bela peça de costela, tá? Com pele, tá? Geralmente essa costela aqui fica mais perto da barriga de porco, né? A famosa barriga de porco que todo mundo aí ama, tá? Seu açougueiro vai saber onde que fica essa parte aqui, tá? Ela tem a pelezinha aqui, uma camada de gordura, que geralmente as pessoas fazem o torresmo pururuca, ou então o açougueiro vem, corta aqui e faz a famosa panceta ou barriga de porco, como dizemos aqui em BH, tá? Você vai pedir essa peça, porém, da parte da costela com o osso. Deu pra entender? Qualquer coisa você pega meu vídeo e mostra pra ele. Ó, pra começar, nós vamos ter que ter uma sustentação, porque é um picolé, você tem que segurar e comer, né? Pra isso, nós vamos ter que expor esse osso, tá vendo? Pra expor esse osso é bem simples, e eu vou precisar da minha famosa arma secreta, que é, ó, a minha faca de latão, a melhor faca do mundo, não é não? Tenho certeza que você tem uma dessa aí, né? Aqui a gente chama de faca de latão, mas o nome dela é de aço carbono, né? A famosa faca que enferruja. Essa aqui já tá novinha. Se você é velho do canal, você sabe que eu tinha umas que tava meio lenhadinha, né? Essa aqui não. Essa aqui tá no jeito, ó, novinha. Comprei essa semana. Tudo com a vocês, hein, pessoal? Ó, então nós vamos expor essa costela. E para expor é bem simples. Você vai pegar a parte que tá mais estufada pra fora, que é a parte que o osso enverga, né? Geralmente a costela faz um vergão. Essa aqui ela vai fazer uma enverga desse jeito. E aí você vai cortar ela. Você vai começar cortando um pedaço da carne, tá? Aqui, ó. Desse jeito, ó. Ó, até o osso, tá vendo, ó? Olha só, o osso tá exposto aqui. E agora nós vamos desmembrar isso aqui, ó, para ela poder soltar toda a carne. Com uma boa faca que você tiver aí, é claro, né? Olha só, fiz um aqui para vocês terem uma noção mais ou menos de como que é, tá vendo, ó? Tá exposto o osso, tá vendo, ó? Olha aqui. Tá exposto, então é desse jeito que nós precisamos. Se seu açougueiro for parceirão, amigo do peito, ele faz isso pra você, né? Agora se não for, você faz aqui, ó, que é bem simples, tá, pessoal? Vou fazer isso tudo aqui e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou aqui. Vamos lá. Meus amigos, olha só, como vocês podem ver, ó, já fiz o que tinha que fazer. E uma informação importante, viu? Aqui embaixo tem uma membraninha. Não retire essa membrana daqui, tá? Ela que vai dar sustentação pra gente poder pegar. Olha só como é que tá tudo bem limpinho, tá? Não precisa você caprichar na limpeza, porém, se você for perfeccionista, você pode limpar bem limpinho, do jeito que você quiser. Ó, agora é o seguinte. Vocês podem ver que aqui, ó, eu já coloquei um filme plástico aqui na minha tábua, tá vendo? Tem um filme plástico que eu passei aqui, ó, filme plástico. Porque nós vamos começar a temperar. Ah, Will, eu não tenho filme plástico, como é que eu vou fazer? Não tem problema, você pode temperar com os temperos que eu vou falar a seguir e colocar dentro de um saco plástico, tá? Desse de mercado, de sacolão, etc e tal, tá bom? Então você pode fazer deste jeito. Aqui eu coloquei o filme plástico porque ele envolve melhor e aí a carne consegue penetrar mais o tempero. Como você tempera, Will? É bem simples, pessoal. Primeiro, antes de tudo, eu vou colocar o sal. Qual é a quantidade de sal que você coloca, Will? A quantidade de sal é a gosto, tá? Carne de porco geralmente pede muito sal, né? Eu tô colocando aqui nessa receita para ser preciso, se você quiser fazer aí junto comigo a mesma quantidade, 1 colher de sal, tá bom? Então, ó, eu vou colocar tanto aqui na parte de trás, tá? Quanto aqui na parte lateral, tá? Aí vem os temperos secos de sua preferência, tá? Tem gente que gosta de colocar cominho, tem gente que gosta de colocar páprica doce, páprica picante, etc e tal. Eu gosto de temperar com
páprica defumada, tá? Eu acho que passa um sabor defumadinho bem da hora pra carne de porco. Então, os meus temperos secos vai ser esse, a páprica defumada, o sal, dá uma massageada aqui, ó, e a pimenta do reino, que também é a gosto, tá? Pimenta do reino tradicional ou pimenta branca. Pimenta branca também é bem bacana na carne de porco, ó. Coloquei aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa na lateral aqui, ó. Lembrando que o tempero seco é a gosto. Você pode colocar o tempero seco que você mais gosta em carne de porco, tá? Eu não gosto de usar tempero industrializado, aqueles de pozinho, vocês sabem, né, pessoal? Ó, agora nós vamos hidratar um pouco essa pele aqui. Aqui em Minas a gente usa bastante um ingrediente aqui que eu vou mostrar pra vocês a seguir. Porém, você pode usar limão, algum outro tipo de molho, tá? Aqui, como eu falei, em Minas, geralmente eu aprendi e gosto de usar, ó, cachaça, aguardente, tá? Ela hidrata muito bem a pelezinha aqui e também ela vai passar um sabor pra carne sensacional, tá? Pode ficar tranquilo porque eu tô falando aqui que vai hidratar a pele, vocês acham que vai dar ruim, mas não vai dar ruim não, tá? Porque as etapas a seguir vai fazer a pele secar um pouquinho e pururucar daquele jeito que você gosta de comer no boteco. Ó, então eu vou colocar aqui, ó, na pele um pouquinho e vou massagear para que o tempero fique todo aqui, ó. Agora com plástico, como eu falei, você pode colocar dentro do plástico caso você não tiver filme plástico. E se tiver filme plástico assim como eu, ó, eu vou fechar, tá? Vou fechar e deixar bem embalado. Ó, coloquei filme plástico aqui, envolvi, tá? Para o tempero ficar bem fechadinho. Pode ver que não caiu nenhuma gota de tempero, ó. Tá tudo aqui dentro, tá? Pra temperar por completo essa nossa costela. Então agora é bem importante esse tempo de descanso, tá? Se caso você for colocar na sacola, é o mesmo tempo do filme plástico aqui, tá bom? Eu gosto de deixar de um dia pro outro. Mas você pode deixar, se caso você tiver pressa, no mínimo 4 horas. Se caso você não quiser temperar, fazer esse processo que eu tô fazendo, você só pode passar o tempero seco, um pouquinho de cachaça, você diminui para 1 colher, tá? E aí faz a etapa a seguir de cocção, que eu vou mostrar para vocês mais pra frente, tá bom? Só que aqui eu quero que passe sabor pra minha carne, então eu vou deixar aqui de um dia pro outro, tá? Se você não for paciente, deixe 4 horas. Se você for mais paciente ainda, gostar de qualidade no sabor, você deixa de 12 a 24 horas tomando tempero, combinado? Todas as opções foi dadas, hein? Não arruma desculpa aí falando que demora muito, que não vai fazer, porque todas as opções foi dadas, tá? Então, vou levar isso aqui pra geladeira pra tomar tempero e já volto aqui pra mostrar pra vocês a próxima etapa. Amigos, cá estou eu novamente com a minha peça aqui, ó, de costela com pele, né, pra gente poder fazer o nosso picolé mineiro. E aqui eu já tenho uma forma, tá, untada com óleo. O que eu vou fazer? Eu vou retirar esse plástico aqui, mas antes eu queria te passar uma informação mas muito importante. Não pula o que eu vou falar agora, viu, pessoal? Porque eu tenho certeza que algumas pessoas podem ficar em dúvida, né? Eu vou fazer um método aqui de cozinhar essa peça aqui, tá? Mas você também pode fazer aquele escaldamento, né, ou cozimento na água que eu ensinei vocês na receita de como fazer torresmo de boteco, que fez maior sucesso, né, aqui no canal. Vocês adoraram muito, vocês inscritos, né? Se você tá aqui primeira vez no canal, não viu essa receita, ó, clica aqui em cima no card, ou então vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link, tá? Clica lá, porque lá eu vou estar ensinando como fazer esse cozimento da peça na água. É bem simples, você vai pegar a água, vai colocar uma folhinha de louro, não precisa salgar mais porque essa peça já tá salgada, tá? E aí você vai cozinhar de 10 a 15 minutos, a ponto de cozinhar essa peça. Depois você retira e coloca na geladeira por mais ou menos 1, 2 horinhas. Se você quiser uma ilustração melhor, assista o vídeo lá de como fazer torresmo de boteco, que lá eu ensino perfeitamente fazer essa técnica de cozinhar na água, tá? Então, ó, tirei a minha peça e diferentemente, eu não vou cortar aqui, eu vou
assar ela desta forma, tá vendo, ó? Se caso você for fazer a técnica de cozimento que eu acabei de falar na água, né, você já pode cortar as suas peças, né, do picolé mineiro. Eu vou cortar essas peças, eu vou cortar essa peça aqui mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas como é que eu vou assar, eu não vou precisar cortar. Então eu vou pegar aqui, vou tampar com papel alumínio e vou deixar no meu forno por 1 hora. Exatamente isso, 1 hora, nem mais nem menos, tá? Essa carne ela não vai ficar desmanchando, tá, pessoal? Ela vai ficar cozida, saborosa, perfeita, tá? Se você quiser uma carne desmanchando, você teria que deixar 2 horas no forno, né? Então, mas não é o caso aqui. Aqui a gente quer que a carne fique cozida, macia, saborosa, pra gente poder finalizar o nosso torresmo, tá bom? Então nós vamos deixar 30 minutos com papel alumínio no forno, tá bom? E mais 30 minutos sem o papel alumínio, ou seja, 1 hora no forno, tá combinado? Se você quiser, pode fazer esse processo todo dentro da churrasqueira, vai ficar até mais gostoso, mais defumadinho, né? Então vou levar para o meu forno pré-aquecido 200 graus, vou deixar 1 hora. Não quer gastar muito gás, não quer fazer o forno, não quer fazer no forno, faz a técnica de cozinhar na água do vídeo que tá na descrição do vídeo de como fazer torresmo de boteco. Combinado? Olha, não tem nenhum motivo para você falar que não vai fazer, eu tô te dando todas as alternativas, tá? Larga de preguiça aí, se caso você estiver arrumando a desculpa para não fazer, porque não tem erro, tá bom? Então vou levar isso aqui pro forno, 1 horinha, simbora. Meus amigos, olha só, olha o barulhinho, olha que top. E tá queimando minha mão. Ó, olha só, você pode perceber aqui, ó, que a minha peça, ela já até começou a querer pururucar, ó, tá vendo, ó? Só que nós vamos tirar nessa hora mesmo, tá? Ficou 30 minutos com ela com papel alumínio, mais 30 sem o papel alumínio. A carne já tá praticamente cozida por dentro, tá bom? Agora eu vou te dar 2 opções, tá? Uma é para quem é paciente e a outra é para quem não tem paciência nenhuma. A primeira técnica é para quem não tem paciência, é você deixar isso aqui esfriar em temperatura ambiente mesmo, tá bom? Aí ele tá na temperatura ambiente, ele esfriou, você vai vir com a faca e vai cortar seus picolés mineiros. A segunda, que é a que eu gosto e a que eu vou usar, é esperar ela esfriar completamente e depois levar pra geladeira e vou deixar lá por no mínimo 4 horas. Por quê? Essa pele aqui, quando ela tá gelada, entra em contato com a nossa gordura quente, pessoal. Ela tem meio que um choque térmico e dá uma pururuca de qualidade. É uma pururuca uniforme que vai ficar toda crocante por fora. Você vai conseguir mastigar a pelinha crocante, a carnezinha e segurar com o ossinho aqui, vai ficar top demais, tá? Então, se vocês têm essas 2 opções, com paciência ou sem paciência? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários. Você é da turma do sem paciência ou é da turma do com paciência? Quero muito saber, combinado? Então, bora isso aqui esfriar, levar pra minha geladeira e logo assim aqui eu volto aqui pra cortar e fritar essa belezura. Cá estou eu novamente, meus amigos, ó, com a minha peça já completamente fria, tá? Lembrando vocês, se vocês quiserem, não precisa esperar esse tempo todo que eu esperei. Já pode tascar na gordura e pururucar essa pele, combinado? Então, ó, com a minha peça já completamente fria, ó, eu vou vir aqui e vou cortar os meus picolés. Olha aqui, todos fatiadinhos, nosso picolé mineiro, olha só. Agora nós vamos transformar isso aqui no famoso torresmo de boteco picolé mineiro. Meus amigos, para poder fritar esse torresmo, nosso picolé mineiro, é bem simples. Você pode usar o óleo vegetal que você usa aí no dia a dia normalmente. Ou então o meu preferido, que vai passar mais sabor, mais textura, que é a banha, tá? Aquela mesma banha que eu já ensinei para vocês em receitas passadas aqui do canal, né? Se caso você não viu, eu ensinei como fazer banha para você economizar. Porque banha, em relação ao óleo vegetal, aquele que você compra no supermercado, ele tem muito mais nutrientes em relação de saúde, faz menos mal do que o óleo vegetal, tá?
Se você tiver dúvida, pode pesquisar aí na internet que você vai ver que eu tô falando é verdade, tá bom? Então, eu gosto sempre de utilizar a banha. Se você não viu a receita, clique aí no card e assista para você aprender como que se faz, tá bom? Então eu vou fazer esse processo todo com a banha. Eu vou deixar ela bem quente, mas bem quente mesmo, até começar a esfumaçar. Caso você não tenha a banha ou não queira fazer com banha, pode fazer com óleo vegetal, tá? O óleo vegetal ele chega até em mais temperatura, ou seja, temperatura mais acima do que a banha, ou seja, você vai ter uma pururuca até mais grandes, mais pipocando, sabe? Com aquelas pipoquinhas maiores no seu picolé mineiro. Porém, o sabor que a banha traz é sem dúvida, sem comparação, tá bom? Olha, nossa banha já tá numa temperatura bem quente, agora nós vamos colocar, ó, nosso picolé mineiro. E toma cuidado, viu, pessoal? Tenho certeza que eu fiz sua boca virar um brejo, não fiz? Porque olha que coisa mais linda, olha a qualidade deste picolé mineiro, olha esse torresmo, olha isso aqui. Ah, vocês lembram que eu falei pra você, ó, presta atenção, pra deixar na geladeira, pra você poder ter uma melhor qualidade? Olha só, eu fiz questão de fritar um na mesma hora, né, que eu falei para as pessoas que não tem pressa, né? Aliás, que tem pressa, né? Eu fritei um na hora e olha só como é que ele fica. Ele fica desse jeito. Fica crocante, tá? Ó. Ó. Continua crocante, ó. Porém, não tem aquela pururuquinha, aquela pipoquinha. Olha só. Olha a diferença que eu falo para vocês. Para você ter qualidade, tem que ter técnica. Para ter técnica, você tem que ter paciência. Olha aqui esse outro aqui para você ver, ó. Olha isso, ó. Aqui, ó. Olha a diferença. Todo pipocadinho, tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Até passar a faca aqui que isso aqui merece, ó. 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 Até chegar perto do microfone. Viu, meus amigos? Agora sim eu vou fazer você ficar com mais água na boca. Sua boca virar mais um brejo. Vai virar um brejo dessa vez não, vai virar uma lagoa. Vou cortar uns pedacinhos desse torresmo e te mostrar como que ficou. Esse torresmo você pode comer de duas formas. Assim mesmo, você pega ele, lasca aquela mordida, né? E manda pra dentro. Nossa, minha boca tá salivando. Tá um verdadeiro, não tá nem brejo não, tá uma lagoa. Mas vamos lá, continua, William. Concentração. Isso, vamos lá. Ou então, se você for aí do Faça e Venda, você vem cá, ó. Corta ele aqui, ó. Se o seu cliente, é claro, não quiser comer segurando, você corta ele aqui. Esse pedacinho você dá pro seu cliente e esse aqui você corta. Olha o barulho, pessoal. Vocês estão escutando o barulho, ó? Ó, olha isso. Olha isso aqui, pessoal. Olha a qualidade desse torresmo. Olha isso aqui. Olha a maciez dessa carne, ó. Ó. Eita. Primeiro eu vou mostrar por uruca, é claro. Olha só a casquinha. Ó, se liga só no barulhinho. Misericórdia. Nossa, mãe. Ah, curtiram essa receita? Não curtiu ainda? Então se liga só nesse barulhinho de novo, ó. Meu Deus do céu. Misericórdia. Então se você gostou desse vídeo, pelo amor de Deus, senta o dedo de com força nesse like, porque esse vídeo deu trabalho demais. Foi só 2 dias pra poder filmar ele pra vocês, tá? E se for novo aqui no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo. Fazendo essa receitola me marca, @WillProcópio. Até o próximo vídeo. Fui!